Olá pessoal, eu aqui fazendo mais um vídeo, né? Então, estamos aí, né? E o pessoal acha, os opositores ao atual presidente, acha que já conseguiram uma bomba, porque ele disse, e em uma conversa informal, né? Que nunca foi de esquerda, que não é um esquerdista. E aí, você acredita ou não acredita? Difícil, né? É aquela brincadeira, né? O cara... Você vê alguém saindo de um jogo, Corinthians e Palmeiras, a pessoa tá lá vestida com a camiseta do Palmeiras, junto com a torcida do Palmeiras, diz, não sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou flamenguista. E aí, você acredita ou não acredita? Cada um acredita no que quiser, né? Mas aí, que implicações isso traria? Por exemplo, você vota nele e não vota nele. Pensa comigo. Alguém que votaria no Lula deixaria de votar porque ele disse que não é de esquerda, que não é esquerdista? E passaria a votar no Flávio, por exemplo? Então vamos lá. Vamos aos fatos, né? Que precisa, né, assim, para a gente trazer um contexto para entendermos um pouquinho. O Lula, ele tinha um discurso bastante radical na primeira eleição, tal, ele foi suavizando esse discurso. Como ele suavizou o discurso, ele venceu a eleição. Que ele venceu a eleição, ele iniciou um governo muito mais suave do que o discurso que ele já tinha suavizado. Isso trouxe insatisfações em setores, em parte do partido. Esses dissidentes fundaram o PSOL. O PSOL foi mais ou menos uma oposição no começo, uma oposição mais radical ao Lula, porque supostamente eles não acreditavam que ele era de esquerda. E depois, com o tempo, foram se aproximando e agora andam juntos, né? É inegável, todos sabem que isso é fato. Então aí você pensa, então ele realmente não é de esquerda, ou ele não fez um governo de esquerda porque não havia possibilidade. Tem essa questão também, porque na política você faz o que é possível, você não faz o que quer. Verdade seja dita. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, eu penso que ele não fez exatamente o governo que ele queria. Ele fez o governo possível. Eu acho que ele queria um governo mais radical à direita, né? Eu acho que ele queria fazer de uma maneira diferente. Só que foi o que foi possível para ele fazer. É bom lembrar que o presidente, né, Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, enquanto deputado, lá atrás, ele votava majoritariamente com o PT. Peguem as votações históricas lá do passado, que ele votava majoritariamente com o PT. Ele ficou ali um opositor ferrenho do PT mesmo quando a Lula, quando a Dilma, corrija aí, gente, quando a Dilma assumiu o governo, ele fez uma oposição forte. Por quê? Porque a Dilma, dentre outras coisas, resgatou ali aquele período sombrio da ditadura e tal, e desagradou bastante ele. Aí ele virou pro outro lado mesmo e tal, e aí virou um opositor que é até hoje, que todo mundo sabe. Se a gente pegar na história, no passado, no presidente Lula, não vou dizer que ele apoiava necessariamente o PT, mas tinha uma matéria, por exemplo, escala 6:1. Naquela época, tal, não sei. Escala 6:1, o PT votava a favor. O PSDB, que era o partido mais forte que governava o país à época, e um pouquinho antes ali, o Itamar Franco, o Bolsonaro votava com o PT. Não estou dizendo que estava alinhado ao PT, mas acompanhava na votação, né?
Então, isso aconteceu e você não precisa acreditar em mim. Entra lá no site da Câmara ou qualquer site de notícia, pegue as notícias da época e veja como ele votou. É um fato esse. Claro que ele tinha aquele radicalismo dele, etc e tal, e radicalizou mais, mas votou. Então, e aí, ele era de esquerda? Não, acho que não, né? Não acho que seja. Outra coisa que em questão ao Lula, você não vê o Lula fazer grandes críticas ali à ditadura. Mais atrás, lá no passado, existe ali, provavelmente deva existir esse vídeo ainda, circulou na época, um vídeo em que no período mais duro da ditadura, que foi no período do presidente Médici, que foi a época que eles chamam de milagre econômico, nesse período, nessa época, o Lula fez um elogio, porque vivia praticamente pleno emprego. Lembrando que eu nasci em 1971, então pessoalmente, não, claro, eu morava lá na roça, distante, estava totalmente desconectado. As únicas informações que chegavam até mim era pela Voz do Brasil, e isso já a partir de 1977, quando eu tinha 7 anos de idade, né? Conta de mentiroso. Eu assistia integralmente a Voz do Brasil, talvez ali, sei lá, uma intuição. Eu confesso que não entendia nada. Para falar de política mesmo, eu comecei ali nos anos 80, por volta de 82. E me interessei mesmo ali nas diretas já, né? Então, essa é a questão. Então, isso aí eu lembro de ler notícia, comentários, e o Lula fez esse elogio ao Médici. E aí é outra pergunta, né? Mas então ele fez um elogio ao Médici porque ele disse que era pleno emprego, que as pessoas estavam no ponto de ônibus e passava, isso, palavras do Lula. Eu não sei se conseguimos resgatar isso, mas eu lembro claramente que ele falou isso. Que aí passava o ônibus das empresas, chamava as pessoas para irem trabalhar. Eu acho que é um exagero, porque tem contrato de trabalho, tinha registro e tal, né? Mas foi esse exagero que o Lula disse. Então, aí você fala, mas então ele realmente não é de esquerda. Aí por que você para mim é irrelevante essa questão dele ser de direita ou ser de esquerda? Porque eu nem sei se eu realmente sou de esquerda. As pessoas dizem, mas eu nem sei. Eu defendo propriedade privada. Eu defendo o mercado, eu defendo o livre mercado. Ah, mas então você é de direita. Mas eu defendo a regulamentação do trabalho, né? E, dado a nossa história, claro, né? Então eu não sou contra a CLT, por exemplo. Aí, então se você é de esquerda, então não sei de que lado eu tô. Certo? Eu não sei. Aí vocês decidem aí. Aí de repente o Lula tá vivendo essa crise de identidade. Ele não sabe que lado ele tá também. Porque se por um lado ele diz que não é de esquerda, ele diz que foi um grande líder sindical. Ele é um grande líder sindical, etc e tal, mas sindicato da direita, coisa estranha, né? Não sei. Aí eu jogo a bola para vocês. Para mim não vejo nada de extraordinário. Mas, se vocês tiverem mais questionamentos, tiverem dúvidas, deixem nos comentários, me mandem mensagem, no privado, se quiserem. Na medida do possível, eu vejo e respondo, sim. Peço um pouco de paciência apenas, ok? E peço também, por favor, que vocês se inscrevam aqui nesse canal, me siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, ok? Esse pedido que eu tenho para fazer para vocês. E eu vou me despedindo aqui. Agradeço aí pela audiência, por participarem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.